Olá, que coisa boa poder adentrar em seu lar com o programa Cada Dia, que é uma bênção na nossa vida, porque é a oportunidade de compartilharmos com você aquilo que está no nosso coração, a mensagem da Palavra de Deus, o Evangelho da Graça de Deus. O programa Cada Dia é uma parceria da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia com Luz para o Caminho. E no programa de hoje, o pastor Hernandes vai falar sobre o tabernáculo, a morada de Deus. Onde Deus mora? Essa pergunta é uma pergunta boa e que você, ao final do programa, com certeza poderá responder com convicção. Onde Deus mora? Pastor Hernandes, por favor, vem aqui para compartilhar conosco essa mensagem bíblica. O tabernáculo, a morada de Deus. Lá no Velho Testamento, então havia lá o tabernáculo e representava essa presença de Deus. E hoje, onde Deus mora? Essa é a grande pergunta. Ao final da mensagem, o Vitor Quevedo vai louvar a Deus ao som da viola caipira e vamos encerrar juntos aqui o programa, dando uma boa dica para o pessoal que está nos acompanhando. Perfeito. Muito bem, eu quero tratar desse assunto com você, que é tão importante. A Bíblia relata a jornada do povo de Israel pelo deserto. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, passaram por Mara, passaram por Refidim e chegaram ao Sinai. Quando chegaram no Sinai, Deus se manifestou de maneira tão tremenda, com relâmpagos, com trovões, rebombando das alturas, e o povo, com muito medo, não podia se aproximar. Apenas Moisés, sob o topo do monte, que estava em chamas pela presença e pela santidade de Deus. Mas então, em Êxodo 25:8, Deus diz para Moisés: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Então, este Deus que é transcendente, que é tão glorioso e tão extraordinário no seu ser, resolve descer e habitar com o seu povo. E Deus dá as instruções precisas de como esse tabernáculo deveria ser edificado. Primeiramente, ele foi feito de madeira de acácia, a madeira dura do deserto, que nenhum marceneiro gostaria de trabalhar. Mas Deus não escolheu o cedro do Líbano, mas madeira de acácia, porque representa a nossa natureza. Deveria Moisés serrar tábuas iguais, porque elas representam cada um de nós de per si, e para Deus não tem ninguém melhor ou maior do que outra pessoa, todos somos iguais. Terceiro, estas tábuas deveriam ter engastes. Elas não poderiam estar apenas coladas umas nas outras, mas conectadas umas às outras. E é assim que Deus nos vê, aliançados uns com os outros. Quarto, estas tábuas deveriam ser colocadas verticalmente, não horizontalmente, porque essa é a posição de um cristão, é de combate e não de berço esplêndido. Quinto, estas tábuas deveriam ser colocadas sobre bases de prata, e prata fala de redenção. Entre você e o mundo é preciso existir a cruz de Cristo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Sexto, em último lugar, estas tábuas deveriam ser todas revestidas de ouro puro, que fala da glória de Deus. Quando alguém olhava o tabernáculo, não via mais acácia, via apenas ouro, ouro puro. É assim que Deus nos vê, não vê mais o nosso pecado, vê a justiça de Cristo colocado na nossa conta. Esse tabernáculo tinha 3 departamentos importantes. No pátio ficava o altar de bronze, onde o sacrifício era feito, onde os nossos pecados eram tratados. Depois tinha a bacia com água, onde o sacerdote tinha que se lavar mãos e pés antes de entrar no lugar santo. Quando entrava no lugar santo, lá estava a mesa com os pães da proposição. Lá estava o candelabro, que era a única fonte de luz daquele local. E também lá estava o altar de incenso, que subia como aroma na presença de Deus, representando as orações dos santos, representando Jesus como nosso intercessor. E então, na última parte, ficava uma cortina muito grossa, e lá dentro, no mais interior, ficava o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, com o vaso com maná, com a vara de Arão que floresceu,
aquela tampa que era o propiciatório, os querubins voltados uns para os outros, e o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para fazer sacrifícios por ele e pelo povo, e ali a glória de Deus se manifestava. Esse tabernáculo era móvel, caminhou pelo deserto. Mais tarde, Deus, então, no governo de Davi, preparando o material, e no governo de Salomão, o templo é erigido em substituição ao tabernáculo móvel. Mas o templo de Salomão foi destruído em 586. Depois veio o templo de Zorobabel, que foi ampliado por Herodes o Grande, e ele foi destruído também no ano 70 pelos romanos. Então, é importante entender que Jesus Cristo veio ao mundo, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. O próprio Deus, feito carne, veio armar a sua tenda, o seu tabernáculo entre os homens. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos, voltou para o céu e derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. E agora a Bíblia diz que você e eu, que cremos no Senhor Jesus, somos o santuário da morada de Deus. Pastor Ricardo Mota fez a pergunta: onde Deus mora? E a Bíblia responde: Deus mora dentro de nós. Todo aquele que creu no Senhor Jesus foi transformado em templo, em habitação, em santuário, em tabernáculo da morada de Deus. Portanto, é necessário você entender que o seu corpo foi remido e não lhe pertence. Pertence a Deus. Que o seu corpo não pode ser profanado, porque o seu corpo é a morada de Deus, o templo da habitação de Deus. E a Escritura diz que se nós destruirmos o santuário de Deus, Deus nos destruirá, porque Deus tem zelo pela sua casa e pela sua morada. Ao mesmo tempo, esta verdade gloriosa nos leva a temer e a tremer diante de Deus. Porque, notem, às vezes nós respeitamos, e devemos respeitar mesmo, os templos erigidos onde nós nos congregamos, que foi feito de tijolo, de pedra, de madeira. Respeitamos aquela casa e devemos respeitar mesmo. Mas a pergunta é: você tem respeitado o seu corpo? O seu corpo é a morada de Deus. Você que creu em Jesus Cristo como seu Salvador, Deus veio habitar dentro de você. E a carta aos Efésios diz que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo habita em nós. Somos a morada de Deus. Que privilégio, que bênção, que responsabilidade. Eu quero orar com você agora e pedir que Deus ilumine o seu coração para compreendermos e nos apropriarmos desta verdade. Pai querido, te peço que tu ilumines a nossa mente, que tu abras o nosso entendimento para compreendermos esta bendita verdade e suas implicações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Muito bom, nós estamos chegando ao final do programa Cada Dia, agradecendo sim o Vitor Quevedo, a sua participação aqui, louvando a Deus ao som da viola caipira, e também ao pastor Hernandes. Obrigado, pastor, por mais essa mensagem edificante. Amém. Que fica aí, né, nas redes sociais, no canal do YouTube da Sexta Igreja, e as pessoas podem acessar em qualquer tempo, em qualquer época, uma bênção muito grande, né? Um instrumento valioso, sabendo usar a tecnologia, né, pastor? Com certeza. Uma bênção. É uma grande bênção. E nós temos aqui, pastor, um lançamento da editora lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que costuma produzir alguns clássicos. Exato. Aí, né? Esse aqui é do Spurgeon. É, Charles Spurgeon. E esse aqui fala sobre encorajamento. Essa é a dica do programa de hoje, olha. Um clássico de Spurgeon, da editora da Igreja Presbiteriana Pinheiros. Isso, muito bom. Então está aí, você entra em contato com a loja virtual de Luz para o Caminho. Essa é a nossa dica de hoje. A outra dica é convidar você para as reuniões da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, todos os dias praticamente. Reunião de oração de homens, mulheres, começa na segunda-feira. Mas eu quero dar destaque aqui para duas reuniões de oração. Uma é na quarta-feira à noite, chamada Até que Ele Venha, às 19h30, toda quarta-feira. E a outra, o Clamor pela Família, toda sexta, às 5 horas da manhã, das 5 às 6h30 da manhã. Então convido você para participar. Aos domingos, nós temos o culto às 8 horas da manhã, depois às 9h30 escola dominical, aí o culto às 11 horas, 17, 19 horas. Todos esses horários para servir você e toda a sua família. Vamos juntos adorar a Deus. É muito importante que nós juntos glorifiquemos o nome do Senhor e entendamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Essa mensagem é muito importante, porque muitas vezes a gente dá ênfase ao templo como se Deus só estivesse lá, né? E ele diz, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Então, sejamos nós um tabernáculo de Deus, esse templo do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Grande abraço.